O que você tem feito nesse período em que existe uma dificuldade de locomoção devido ao lockdown estabelecido aí pelo decreto do governo do estado, em prol do evangelho e em prol do crescimento do reino de Deus? Nós temos um texto que nos faz refletir um pouco sobre a nossa, vamos dizer assim, omissão em relação à pregação e ao ensino do Evangelho. Em Filipenses, capítulo 1, versículo 12, até o versículo de número 14, diz o seguinte: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. A pergunta é, em situações como esta, em que Paulo se encontrava, Paulo estava preso, encarcerado, e que muitas vezes você pode dizer, não, eu não posso mais fazer nada pelo Evangelho, porque agora eu estou preso, eu estou na cadeia. E ele foi um dos momentos mais produtivos intelectualmente para Paulo, falando intelectualmente, que foi exatamente quando Paulo escreveu, durante esse período que ele esteve ali preso em Roma, na sua primeira prisão, aqueles 2 anos que ele passou ali, ele escreveu 4 cartas muito importantes para as igrejas, que foram as cartas de Efésios, de Filipenses, a carta de Colossenses e a carta de Filemão. E durante esse período em que ele estava ali, ele nunca deixou de pregar o evangelho, de falar o evangelho para as pessoas com quem ele estava se relacionando ali na prisão. Vejam que toda a guarda pretoriana ouviu falar da pessoa de Cristo. E pela sua coragem, pela sua ousadia, os outros cristãos se encorajaram para também fazer assim, pregando o Evangelho. Eu fico, às vezes, imaginando, irmãos, como nós estamos agindo nesse período de pandemia, mas um período não apenas de pandemia, mas um período em que nós estamos com as possibilidades de saída de casa para visitar pessoas, para realizar cultos na igreja, e nós estamos, então, praticamente impedidos por determinação legal que muitas vezes fazem com que nós venhamos a parar de pregar e de ensinar o Evangelho. Eu olho para a pessoa de Paulo e vejo o quanto nós estamos sendo improdutivos, mesmo em período de lockdown. Mesmo em períodos assim, nós temos instrumentos nas mãos para fazer com que o Evangelho possa circular entre pessoas que não conhecem o Evangelho e entre pessoas que estão precisando ser fortalecidas, encorajadas, confortadas nesse período em que nós nos encontramos. Vejam, Paulo não apenas pregou pessoalmente o Evangelho, a guarda pretoriana, mas ele fez circular o Evangelho através das cartas que ele escreveu. Eu vejo a importância de José ali na prisão, quando ali ele testemunhou da fidelidade de Deus e ele testemunhou de Deus para as pessoas que ali se encontravam. E a gente vai ver então que na história, na Bíblia, nós vamos encontrar que a prisão, o cárcere, não é um impedimento para que nós venhamos a ensinar, a pregar e fazer circular o Evangelho para as pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus.
O que você tem feito? Às vezes é muito fácil nós estarmos falando da pregação do Evangelho, às vezes é muito fácil nós estarmos falando que é necessário ensinar e pregar o Evangelho, mas essas mensagens que fazemos, esses ensinos que fazemos, eles se tornam vazios para as pessoas que escutam falarmos quando eles não estão revestidos ou eles não estão fundamentados, alicerçados em uma prática que fortaleça a palavra que nós estamos dizendo. Nós precisamos não apenas incentivar os outros a pregar o Evangelho, a ensinar o Evangelho, mas precisamos também nós, enquanto pessoas que falamos, que incentivamos, que exortamos os outros a fazerem a mesma coisa, sermos exemplo para que as outras pessoas se sintam encorajadas a também ensinar na prática o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa, então, é uma questão que levantamos na reflexão de hoje. A pergunta é: o que você tem feito para que o Evangelho circule entre as pessoas? Esse vídeo que nós estamos gravando é uma das formas de você fazer com que o Evangelho circule. Esse vídeo, ele é ali colocado no YouTube, ele é colocado no Facebook, e as pessoas que fazem parte do ciclo de visitação desses meios das redes sociais, eles vão ouvir o Evangelho e eles vão fazer com que esta palavra continue circulando. Quando você compartilha mensagens que ali são publicadas no YouTube, no Facebook, você está fazendo com que estas mensagens também circulem. Quando você manda mensagens pelas redes sociais para amigos, para pessoas que estão necessitadas, você está fazendo com que o Evangelho circule entre pessoas necessitadas. Portanto, nós não podemos parar. A Igreja de Jesus Cristo, ela não se restringe ao espaço físico de onde ela se reúne para cultuar o nosso Deus. A igreja somos nós e nós estamos espalhados geograficamente em vários locais, em várias posições geográficas da nossa cidade. E onde nós estamos, embora impedidos de sair de casa, nós temos esse grande instrumento que Deus colocou nas nossas mãos, que é a internet, são as redes sociais, que podem ser muitas vezes mal utilizadas por pessoas de má fé, mas elas podem ser muito bem utilizadas em proveito do crescimento do reino de Deus aqui na terra. Portanto, irmãos, sigamos o exemplo de Paulo. Não foram as cadeias que impediram dele pregar o Evangelho. Ele fisicamente estava preso, mas ele fez com que o Evangelho não ficasse preso com ele ali naquela cadeia, mas circulasse através da pregação, através das cartas que escreveu, através do encorajamento, através do incentivo que nós podemos dar a outras pessoas a fazerem a mesma coisa. E eu exorto você a que, mesmo estando dentro de casa, não se sinta preso para pregar o Evangelho, mas use de todos os meios e instrumentos que Deus vem colocando nas nossas mãos para que ele circule. Estamos aí transmitindo nossos cultos, publicando as nossas mensagens, mas nós precisamos fazer circular, não apenas compartilhando, mas também publicando mensagens e a palavra para aqueles que tanto necessitam. Que Deus nos abençoe, nos encoraje e nos dê a sabedoria de podermos assim
está encorajando outras pessoas a fazerem a mesma coisa. Que Deus abençoe a todos.